bem, força. Yeah. Maria João, eu ia perguntar, eu estou ali na minha visualização, eu estou pequenina e estou grande, que eu quero que tu estejas assim bem grande. Ok. Eu queria perguntar, era como é que tu te sentias? Lembras-te como é que te sentias quando chegaste às nossas aulas? Lembro-me Perfeitamente. da nossa conversa ao telefone a primeira vez, e lembro-me daqueles primeiros tempos. Sim. Sim, então eu sempre tive uma história, uma relação de amor e medo Ok, com o inglês. Portanto, eu frequentei sempre muitas aulas particulares, andei na Cambridge, coisas deste género, e ok. nunca desbloqueava. E o nosso primeiro momento em conjunto foi logo muito importante para mim, muito tranquilizador, porque eu lembro-me de tu me dizeres que eu falava melhor do que o Ronaldo. Eu lembro-me de pensar, ok, isto é mesmo uma questão de atitude, né? E da minha relação Ok, ah, com o meu perfeccionismo e com aquilo que eu acho que é falar bem inglês ou não falar, enfim, ou o que eu achava. Ah, claro, claro, claro. É e engraçado isso, que o Ronaldo já fez o seu caminho até agora, ele tem feito o seu caminho também, certo? está a Também, ver? sim. E é engraçado como é que para umas pessoas encaixa uma coisa e para outras pessoas encaixa. Para ti aquilo teve impacto, para ti, não é? Completamente, É. completamente, porque eu pensei, na coragem dele, Ok, ou seja, ok, ok, o ok. inglês era só um veículo, Sim, não sim, era o sim, desempenho, e eu sim, acho que isso sim. para mim foi muito uau, claro, faz sentido. Ok, ok. Então vieste Sim, para as aulas já com uma atitude diferente, certo? Já começaste sim, sim, logo. completamente, sim, já foi. Consegues ver quem eras tu em termos do teu inglês naquela altura e o que és hoje? Consegues ver a diferença em Sim, ti? completamente. É que é mesmo isto, eu digo imenso às minhas amigas. O que mudou para mim foi esta coisa de, ok, eu não tenho que ser perfeita nisto, eu consigo comunicar com o inglês, consigo. E o medo ou esta ideia de será que eu vou ser capaz, as pessoas vão ou não perceber o que eu estou a dizer, e ai que vergonha de não estar a dizer a palavra certa ou o tempo verbal certo, foi isso que mudou, porque agora eu sinto que isso não me paralisa. Ok, Eu vou. Eu arrisco, eu faço e corre bem. Pronto. ok. Porque é preciso ir lá dentro, não é? Para, quando naqueles momentos que está difícil, uma coisa é a aula, não é? Vocês vão ganhando Uhum. desenvoltura, vão avançando no inglês, já estás num nível de inglês diferente do que estavas Certo. antes, mas Sim. depois é a sensação de ir lá para fora e onde é que tu tens que ir dentro de ti? Tu consegues identificar quando fica difícil? Ou se calhar nem é preciso, há pessoas que já nem precisam de ir a esse sítio de se reconfortarem. Tu sentes, como é que tu sentes que está esse momento? Depende, se eu for apanhada de surpresa, é muito fácil, é muito curioso. Agora, por exemplo, se for uma coisa de trabalho que eu tenha mais tempo de antecipar, eu noto a ansiedade a vir chatear-me. Começas ok, ok. Mas é tão engraçado porque as nossas aulas são, nós costumamos dizer muito isso, são aulas, mas são grupos terapêuticos ao Vai, mesmo vai, tempo. vai. Então é fácil eu lembrar-me, ok, isto é só a minha cabeça a dizer-me coisas, eu Sim, não tenho que parar por causa disso. Eu vou, eu arrisco, eu faço. sim, sim, E, e, e lembro-me muito daquilo que a Alex vai dizendo, que sim. as colegas vão Ok, dizendo. está contigo naquele momento. Sim, e Ok, penso muito, ok, isto vai ser como se fosse o nosso momento de aula. Cada uma vai ok, estar a partilhar coisas, a perguntar coisas, a dizer coisas. ok. E isso ajuda-me. Ótimo. E é engraçado, estás a falar, porque trabalhas na área da psicologia, não é? E Sim, nós temos verdade. aqui três grupos de pessoas neste momento, que é muitas psicólogas ou coaches, pessoas desta área, mas que Uhum, identificam que têm esta questão, portanto, que é difícil para elas lidar com este bloqueio com o inglês. uhum. Depois temos muitas pessoas que são as terapeutas que enviam para o nosso programa, porque a pessoa na terapia surge como tema a questão do inglês, que eu acho que é importante as pessoas perceberem que não são as únicas que estão nesta questão. Há muitas pessoas que isto aparece como uma questão na vida. E depois começa às vezes a surgir a paciente que sugere a terapeuta, que às vezes acontece. Mas eu quando criei o programa não tinha essa noção, que era uma coisa Sim, eu sabia, via no dia a dia, mas não sabia que na terapia estas questões surgem, porque o medo pode certo. ser disto, mas também pode ser de outra coisa, não é? Uhum. E é curioso porque tu própria, conhecendo todo o processo, né, do nosso cérebro, mas que identificas em ti como uma questão e que te Tal sentes e qual. diferente. Sim. Aliás, falando um bocadinho contra mim, a minha Ah, área de especialidade até são as perturbações de sim, ansiedade, sim, sim, precisamente. sim. Por isso, eu quando falo do English for Life a alguém, não falo da aprendizagem do inglês, Sim, falo desta relação, de sim, sim, diminuir a ansiedade, não é? De eu sentir-me em paz com o meu inglês
isso. Não me furtar a isso, porque isso é Isso. mesmo muito importante, não perder oportunidades por causa do medo. Isso é um ponto fantástico, não perder oportunidades. E depois, nesse processo, estás mais aberto ao erro, porque estás mais, Ah, aprendes completamente, mais, porque sim. estás muito mais aberta à desenvoltura que é preciso. Certo, sim. Onde é que tu te sentes hoje, comparando para trás? Se calhar diferente, o que é que te ajudou neste caminho? Que coisas durante o programa te foram ajudando? Será que estavas a dizer, não é? As pessoas vão-me dizendo isto, vão-me dizendo aquilo. Consegues Sim, eu identificar acho que houve, eu acho que houve assim um fator muito decisivo e que eu pensei, uau, eu jamais seria capaz de fazer isto, Ok. porque eu comecei convosco numa altura em que eu passei a ser coordenadora internacional da Selective Mutism Association e eu pensei, eu tenho esta oportunidade, não é? Recebi este convite, não vai ser o inglês que me vai retirar Ok. disto. E já não me lembro bem se foi um ano depois ou dois, eu participei no congresso deles a fazer uma comunicação em inglês. Eu lembro que tu mandaste uma mensagem a dizer. E isso para mim era. Se alguém me perguntasse assim, alguma vez vais estar neste lugar? Eu diria que disparate, jamais isso vai acontecer, nem Ok, pensar. ok. E me aconteceu. Isso. E agora, não sei, do que eu vejo, parece que agora o caminho é só acumular mais inglês, não é? Porque Sim, uma vez verdade, que estamos sim. mais resolvidas esta parte, agora é cada vez mais flexibilidade e mais Sim. capacidade de ir acumulando inglês. E E também, lá está, porque eu não fujo. Se nós vamos viajar, antigamente eu delegava muito para o meu marido, agora isso acontece muito, acontece muito. não, eu agora também participo, eu também quero perguntar, também quero sim. Como é que tu fazes? É interessante as outras pessoas saberem, porque normalmente há aquela questão da pessoa nem se mete na conversa. Como é que tu fazes? Dizes claramente, agora eu falo, dizes, ou se calhar já é Não, eu uma questão. simplesmente entro, Ok, sim. entras. Mas, por exemplo, eu acho que a vida também traz muito estas oportunidades. Nós temos uns vizinhos daqui que são da África do Sul, que Ok. vivem aqui no nosso prédio, e eu felizmente encontro-os muito e meto sempre conversa, porque é Ótimo. uma oportunidade para E mim, são tudo sim. aulas gratuitas, não é? Nós É conhecemos tudo completamente. aulas. Esse é o inglês que nós gostaríamos que vocês chegassem a ter, que é não precisarem de nós um dia e depois é tudo aulas, são tudo momentos de terem a vida com mais inglês, certo? Sim, e eu acho que há uma competência que me deixa muito tranquila, que é esta ideia de se eu não estou a conseguir encontrar a palavra certa, não é? Naquela coisa de fazer a tradução direta para o português, Isso. e vocês treinam muito isto connosco, que é, ok, eu sei dizer isto de outra maneira, mesmo que eu tenha que dizer mais 5 palavras do que eu Isso. queria, Isso. ou que eu tinha imaginado, mas eu digo, Ótimo, ótimo, ótimo. sim, Não nos define, isso não nos define, não é? Saber que não, é aquela isso. palavra não nos define como pessoa. Sim, alguma coisa que gostasses de partilhar com as pessoas, que eu me esteja a esquecer de perguntar, alguma coisa que achas que pode ser útil para outras pessoas? Eu acho que é esta ideia do arriscar, não evitar só porque a ansiedade está cá a chatear-nos e a Ela dizer fala sempre. coisas à nossa cabeça. É ok, vamos nós, vai o nosso inglês e vai a ansiedade também. Está tudo Vai certo. connosco, ok, ok. Exato. É um caminho que se faz, não é? É um É isso caminho, e acho que mesmo. cada vez que se faz ficamos mais sólidas nesse caminho. Só uma última pergunta que me lembrei agora. Tendo crianças, né? Sendo Uhum, mãe, gerindo, trabalhando, como é que é? Porque uma das coisas que eu vejo que é mais difícil ao longo dos anos é pessoas que mantêm a aprendizagem. uhum, É muito fácil quando a vida fica muito cheia pensar ou é tudo ou é nada e passamos muito rapidamente para o nada. E tu és um exemplo daquelas pessoas que se mantêm. certo. Contudo, nascer uma bebê acontece, Uhum. nós temos assistimos à vida a mudar das pessoas. Como é que tu vais gerindo, dares aquilo que tens para dar e fazeres o melhor? Porque vocês, o vosso grupo, por exemplo, é um grupo que não só mantém, mas que na mesma continua a trabalhar. Se calhar é com uma expectativa não tão desumana, é o que eu penso. Não sei, gostava de ouvir a tua Eu parte. acho que ajuda muito a vossa abordagem. Como nenhuma de nós sente que, por exemplo, se naquela semana não conseguirmos fazer aquilo que era suposto para a aula, Hum. ninguém vai ser criticado. Ok, exatamente. E isso faz toda a diferença, porque não há aquela coisa de, ai, não vou à aula e agora, e não, não há nada disso. Isso, isso. Sim, isso faz muita, muita diferença. Depois E também não me escamba. Desculpa, desculpa. ia só dizer, e depois, eu acredito que todos sejam assim, mas sei lá, se calhar em particular no meu grupo, nós gostamos todas muito umas das outras Isso, e isso, isso também nos ajuda, né? isso. Nós somos amigas fora. Isso, você já tem essa dinâmica, não é? Nem sempre Sim, os grupos, às vezes o que dificulta a aprendizagem é porque as pessoas sentirem-se tão mal quando não fazem tudo certinho que desistem. E como é que nós sim, conseguimos apoiar as pessoas que falam disso nas aulas? Vocês falam desta confusão que é a vida toda, não é? E foram sim, criando laços falamos, umas com sim, as outras, foram sim, criando uns sim. laços que não têm que virar para a aula e dizer estou ótima, está sempre tudo ótimo, não têm que fazer esse papel. Exato, não há nada disso, não, não Mas há já isso se de disfarçar. encontraram, sim. O desafio depois é lançar-vos a falar em inglês umas com as outras. Que Sim.
Mas pronto. Obrigada, Maria João, ajuda-me a Obrigada, essa. obrigada eu pelo projeto, porque faz, para mim foi mesmo um divisor de águas no que toca à minha relação com o inglês Ai, e ao inglês, ai, portanto, ainda bem. ainda bem É que para isso sim. que serve. E o meu objetivo mais profundo é que sirva para a vossa vida pessoal também, no sentido em que podemos viver outro tipo de vidas, não tão Uhum, exigentes connosco. sem É o meu dúvida, desejo, que é o que eu quero para mim também. Eu costumo dizer sem sempre. dúvida. Também sei que é difícil e estou a tentar para mim também. E quando os dois vocês estão-me a ouvir a mim o tempo todo. Sim. Isso é muito este trabalho de, como elas são duras com elas, é assim que eu me trato. Eu estou sempre a ver e as professoras ainda mais, né? Veem o espelho todos os dias e veem na sua própria vida e nas nossas reuniões de equipa partilham como é que se revêem em vocês, não é? O tempo todo. Por isso é um trabalho muito. Não há cá aquela coisa que eu queria dizer, que não há aquela coisa da professora que sabe tudo. Não, não, quer dizer, nós não sentimos nada disso, não A é? Alex, a vossa professora, costuma dizer que ela é o quinto elemento nas aulas. Eu uso muito essa expressão, não é? Que está lá em conjunto convosco. É isso. Sim, é muito Obrigada bom. também. Era isto. Obrigada. Obrigada. Este tempinho faz muita diferença depois. Eu sei que foi difícil chegares aqui, mas obrigada. Tá bem? Obrigada. Tá bem?